Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal e mais um vídeo aqui de pós-processamento. Então no vídeo de hoje a gente vai ter várias dicas aqui de Adobe Lightroom, de Photoshop, tratamento de fotos. Então se esse assunto te interessa, já vou te pedir para você me deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito ainda, porque eu tô toda semana aqui com conteúdo de fotografia de paisagem no campo, na prática ou aqui em casa editando aqui as minhas fotos, tá? E no caso do vídeo de hoje não vai ser nenhuma foto minha, vai ser uma foto da minha amiga e também youtuber, a Suelen Tieco. Provavelmente vocês já conhecem ela, mas se vocês não conhecem ainda, eu vou deixar um link aqui para o canal dela, é um conteúdo de fotografia de paisagem de altíssima qualidade, então vão lá se inscrever e provavelmente vai sair um vídeo também no canal dela editando uma foto minha. Então se você também gosta desse tipo de colaboração entre os canais, deixa aqui nos comentários pra gente saber, pra gente também poder gerar cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? E também fiquem ligados porque recentemente ela fez uma viagem aqui pro Brasil e a gente fez um rolê fotográfico muito legal, então logo vai sair um vídeo aqui desse rolê também, então se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder esse vídeo também. Mas agora vamos cair direto aqui pro Adobe Lightroom e editar essa foto aqui da Suelen. Bora lá! Galera, já carreguei a foto aqui da Suelen aqui dentro do Lightroom e é uma foto aqui que ela tirou aqui nas Rocky Mountains, se não me engano. Uma foto bem moodzeira, que nem ela fala, né? Com essas neblinas aqui, essas montanhas aqui no fundo meio encobertas pela neblina, né? E esse céu aqui totalmente dramático aqui em cima. E ela aqui, um elemento humano bem legal, né? Ela tá com uma roupa vermelha aqui destacando bem aqui na paisagem, né? E é isso que a gente vai tentar valorizar aqui nessa foto, tá? Eu sei que ela faria um tratamento dessa foto aqui provavelmente numa pegada bem moodzeira mesmo, né? Valorizando essa neblina, esse clima meio dark e tal. Então eu vou tentar fazer alguma coisa um pouco mais diferente hoje aqui. Vou tentar trazer um pouco mais de cores aqui para essas montanhas, deixar esse fundo aqui dessa foto, né? Onde tem as montanhas e a névoa principalmente, com uma luz mais soft, uma luz mais macia. E tentando simular um pouquinho de uma luz do sol aqui vindo aqui talvez pela direita aqui da foto, né? Que é uma área que está mais clara, talvez deixar essa parte levemente dourada aqui com uma luz do sol, tá? Então mais ou menos isso que eu estou imaginando aqui para essa foto e obviamente tratar aqui esse elemento humano aqui, a Suelen, deixando ela mais em destaque aqui na cena, né? Então é sempre legal na hora de você fazer o pós-processamento, você pensar mais ou menos onde que você quer chegar com a fotografia e não simplesmente ir mexendo nos controles meio que aleatoriamente, tá? Então aqui no caso a gente imaginou um projeto aqui para foto, né? E aí sim a gente vai adequando aqui ao longo do pós-processamento. Mas eu acho importante a gente ter um norte aí, né? Para o pós-processamento não ficar muito aleatório, né? Então vamos começar aqui com os comandos mais básicos, né? Vou tirar um pouco dos highlights, abrir um pouco as sombras aqui, abrir um pouco os brancos, mas não muito, e diminuir um pouco os pretos, mas não muito, porque também não vou querer fazer uma foto muito contrastada, tá? Aqui embaixo eu geralmente habilito aqui a remoção de desvios cromáticos e a correção de perfil, no caso aqui já estava habilitado, e é basicamente isso, e a partir disso a gente vai começar a trabalhar com os nossos controles locais, né? Para começar aqui, vamos fazer um tratamento aqui primeiro do nosso elemento humano e para isso eu vou fazer uma máscara e eu acho que aqui vai ser legal a gente pegar e testar essa nova funcionalidade aqui do Adobe Lightroom, que é a seleção de pessoas, né? Como a gente tem uma pessoa bem destaque aqui na foto, eu acho que o Lightroom vai conseguir reconhecer e justamente ele já reconheceu aqui a pessoa e a gente vai criar uma máscara aqui. E agora a gente tem uma máscara aqui só para tratar a imagem aqui da Suelen, né? E a gente vai aumentar um pouco essa exposição. Vou aumentar também um pouco o clarity para a gente ganhar um pouco de textura nela. E eu vou aumentar também os brancos para esse vermelho dar uma popada aí para a gente conseguir um pouco mais de cor, tá? E nesse caso também, de repente, a gente pode aumentar até um pouquinho a saturação, mas não muito aqui para não ficar muito forçado, tá? E assim com isso a gente já conseguiu aqui um destaque bem bacana aqui na Suelen. E agora a gente vai começar a tratar aqui a parte das montanhas, que acho que vai ser a parte mais importante aqui dessa foto aqui em termos de pós-processamento, tá? Então para isso eu vou começar a criar um filtro radial aqui para pegar mais ou menos essa parte aqui das montanhas. E nessa parte aqui eu vou basicamente diminuir o dehaze, né? O dehaze negativo ele serve para a gente trazer esse ar aqui um pouco mais soft para a cena, né? Trazer uma névoa, aí a gente também consegue ganhar um pouco de exposição, né? Ganhar um pouco de luz, sem que a gente estoure as altas luzes e tudo mais. Então, eu acho bem bacana a gente trabalhar com esse dehaze aqui, não somente no positivo, né? Que ele ajuda a trazer essa carga dramática, mas também no negativo, para ele trazer essa luz um pouco mais macia, tá? E também eu vou diminuir um pouco o clarity também para trazer um pouco de maciez aqui para essa parte. Para essas montanhas também eu vou tirar um pouco o contraste e vou abrir um pouco a exposição, tá? Então com isso a gente ganha um pouco mais de iluminação aqui nas montanhas. Agora vamos tentar injetar uma luz dourada aqui nessa cena. Não sei se é a luz que deveria estar nessa hora do dia que a Suelen tirou essa foto, mas a gente vai fazer um teste. E para isso eu vou fazer um filtro radial aqui em volta, né? Bem fora da foto mesmo.
E eu vou aumentar um pouco aqui a temperatura, vou diminuir mais um pouco de haze, o clarity e basicamente isso, tá? Vocês podem ver que o efeito ficou bem fraquinho, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse efeito e vou dar um Ctrl C ou Command C e Command V algumas vezes aqui, diminuindo um pouco o tamanho aqui desse filtro a cada Command C ou Command V que eu dou, tá? E com isso ele ajuda a trazer uma coloração um pouco mais dourada aqui para essa parte. Tá vendo como ele é bem sutil, né? Não sei se dá para ver aí o antes e o depois. Ele é bem sutil, mas acho que ajuda a trazer uma coloração aqui para essa cena, tá? E é claro que a gente consegue dosar a quantidade desse efeito aqui nesse slider de Amount, né? Então se eu trouxer aqui para a direita, ele joga mais o efeito e aqui para a esquerda ele tira um pouco do efeito, tá? No caso aqui eu vou aumentar um pouquinho para ficar um pouquinho mais forte aqui essa coloração mais dourada. E agora eu vou fazer meio que a mesma coisa, só que do outro lado, com o filtro também bem grandão aqui do lado direito, do lado esquerdo, perdão. E eu vou diminuir aqui um pouco a temperatura, deixar essa parte um pouco mais azulada, também tirar um pouco do dehaze e também diminuir um pouco o clarity, né, para dar aquela amaciada na luz. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, só que com uma luz mais azulada, né? E a gente consegue criar levemente esse contraste de cor entre uma cor quente do lado direito e uma cor mais fria do lado esquerdo, tá? Então vamos ver aqui o antes e o depois, né? Eu trouxe essa pegada mais azulada aqui para essa parte das montanhas e do céu. E agora a gente pode dosar aqui esse efeito também. Vou trazer um pouquinho mais para cima, né? E deixar esse efeito um pouquinho mais forte. Beleza, vamos ver aqui o antes e o depois por enquanto, o antes e o depois. E acho que eu vou aproveitar e vir aqui embaixo na aba de calibração e dar uma saturada aqui nos azuis, para ver se a gente consegue também recuperar um pouco das cores aqui da saturação da foto. E agora vamos tentar tratar aqui a parte do lago, e para isso também vou pegar um pincel aqui, eu vou dar uma pintada aqui nessa parte do lago, só que eu não quero que esse ajuste pegue aqui a parte da swelling, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, subtrair, e vou subtrair aqui um Select People, né? Subtrair o elemento humano, Create Mask e pronto. Agora a gente tem uma seleção que a gente fez, a gente pintou aqui a parte do lago, mas a gente removeu aqui da seleção a parte onde está a swelling, tá? Vou aproveitar e dar uma removida também em algumas partes que acabou vazando aqui para a parte das pedras. Mas como eu disse, não precisa ser uma seleção muito perfeita não, porque os efeitos que a gente aplica aqui, eles são muito sutis, tá? Então é tranquilo a gente pintar bem mais ou menos assim mesmo, que não vai ter problema. E nessa seleção aqui do lago, a gente consegue tirar um pouco da temperatura, deixar um pouco mais frio. E eu vou aumentar de leve também aqui a minha exposição, para a gente ganhar um pouco mais de luz aqui nessa parte aqui dos icebergs. Então vejamos aqui o antes e o depois aqui desse ajuste aqui do lago. Acho que tá beleza, né? Acho que ficou bem bacana aqui, a gente conseguiu dar uma valorizada bem boa aqui no lago. E agora por fim a gente vai dar uma tratada aqui nessa parte aqui das pedras, tá? Então eu vou pegar um outro pincel aqui, dar uma pintada aqui, só que agora com o flow em 100%, eu vou pintar aqui essa parte aqui das pedras. E aqui não tem muito o que fazer, né? Eu vou aumentar um pouco a exposição só, aumentar um pouco o clarity e a textura aqui para a gente ganhar um pouco de textura aqui nessa parte. Vou aumentar um pouco de haze e aumentar um pouco o contraste, tá? Eu acho que faz sentido, né, nesse tipo de foto a gente deixar o que está mais perto da câmera aqui mais contrastado do que o que está no fundo, né? E com isso a gente ganha também um pouco de noção de profundidade, né? Isso é particularmente importante aqui nessas fotos onde tem neblina, né? Porque na parte onde tem a neblina, nessa névoa, ela é naturalmente menos contrastada e menos saturada, né? Então faz mais sentido a gente ter mais nitidez aqui na parte do primeiro plano, que é onde está mais perto da lente, tá? Então tudo isso é importante a gente pensar sempre na hora de fazer os pós-processamento, né? Que se a edição que a gente está fazendo faz sentido, é condizente aqui com a cena que a gente está editando. E até pensando nisso que eu estou falando agora, com relação a deixar o fundo menos contrastado, eu acho que a gente pode ir um pouco além aqui nesse pós-processamento, e eu vou pegar aquele filtro que a gente tinha feito aqui, e nesse filtro aqui eu acho que eu vou dar uma pesada maior aqui no dehaze, e com isso a gente deixa esse fundo aqui realmente bem distante, né, bem apagado aqui. Acho que ele ajuda a trazer uma profundidade mais legal aqui, mais impactante para a cena, né? Só que eu acho que esse fundo agora ele não está casando tanto aqui com a parte do lago, tá? Então eu vou selecionar o lago novamente, e na parte do lago eu acho que eu vou aumentar também um pouco o dehaze para deixar um pouco mais esfumaçado, para combinar aqui com esse fundo, né? Mas não tão esfumaçado, né? Então vai ser uma progressão, né, aqui dessa névoa, né? Eu vou aumentar um pouco o clarity aqui para ganhar um pouco de nitidez aqui, um pouco de contraste nos contornos aqui na parte dos icebergs, que eu acho que tá bem legal. E eu vou também, eu tinha tirado um pouco a temperatura aqui, deixado um pouco mais azulado, mas eu vou voltar a isso, vou deixar no 0 mesmo, porque acho que fica uma
uma transição aqui mais gradual, né? Se a gente deixar azul, eu acho que ele quebra um pouco com a parte do fundo, tá? Acho que não está combinando. Então eu vou deixar a temperatura aqui no 0 e eu acho que essa transição aqui fica mais suave. Eu vou pegar um filtro linear aqui, de baixo para cima mesmo aqui, um degradê normal, e eu vou aumentar o contraste, né? Para esse contraste ele ser aumentado aqui meio que gradualmente da parte de baixo até a parte de cima da foto, tá? Eu posso até aplicar um pouco de dehaze para a gente tirar um pouco daquela névoa, né? Igual eu falei, né? Com essa progressão aqui do primeiro plano até o fundo, né? Eu acho que esses ajustes aqui deixaram essa foto aqui com uma profundidade mais interessante, né? Então a gente consegue ver o antes e o depois aqui. Eu acho que tá bem bacana. E agora a última coisa que a gente vai fazer aqui antes de mandar essa foto lá para o Photoshop é fazer um gradiente radial aqui bem no meio, mais ou menos onde está a swelling aqui, inverter e criar uma vinhetinha aqui, só para a gente poder direcionar o olhar aqui um pouco mais para dentro da foto, tá? Então com isso eu finalizo aqui o meu pós-processamento aqui dentro do Lightroom e vamos clicar com o botão direito aqui, editar em abrir no Adobe Photoshop e continuar o pós-processamento por lá. Então foto aberta aqui no Photoshop, a gente vai começar aqui criando uma nova camada. Nessa camada eu vou pegar uma coloração aqui um pouco mais quente aqui, de repente um amarelo clarinho aqui. E eu vou apertar o G do teclado para pegar minha ferramenta de gradiente, né? Vou deixar minha opacidade tipo em 5% mesmo e começar a desenhar algumas luzes aqui também, um foco de luz aqui para a direita, um foco de luz mais quente, né? Ele vai ficar meio forte aqui na foto, não tem problema, porque depois a gente vai trabalhar com opacidade, tá? Então é só para trazer uma luz um pouco mais quente para esse lado aqui. Agora eu vou deixar essa opacidade dessa camada em tipo 20%, duplicar e mudar aqui o meu Blend Mode para Overlay, tá? Vou selecionar as duas, colocar num grupo, ter o antes e o depois aqui, né? Eu trouxe essa luz um pouco mais quente aqui, entrando para o lado direito, né? Valorizando ainda mais o que a gente fez lá no Lightroom, tá? Agora eu vou apertar Ctrl Alt Shift E e eu vou aplicar um Orton Effect aqui, que eu já expliquei sobre Orton Effect num vídeo dedicado sobre isso aqui no meu canal. Vou deixar um card aqui em cima caso vocês queiram ver. Então eu vou passar esse processo aqui bem rapidinho, tá? Vou mudar meu Blend Mode aqui para Overlay, vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, deixar o meu Blur mais ou menos 25 pixels, tá bom demais. Vou diminuir a opacidade da minha camada para uns 15% mais ou menos, duplicar ela duas vezes e na última eu vou aplicar o Blend Mode de Screen, tá? Então assim a gente criou aqui o nosso Orton Effect, antes e depois, claro que ele está bem forte, e eu vou aplicar ele pontualmente somente em algumas áreas, tá? Então eu vou apertar o Alt ou Option no meu teclado, clicar aqui no meu botão de máscaras, ele jogou uma máscara preta, né? Lembrando que o preto esconde o conteúdo da camada, e aí quando eu pego o meu pincel branco com opacidade em 100% e pinto nessa camada, a gente mostra o conteúdo dela, né? E aí a gente aplica esse efeito somente nas partes que a gente quer, tá? Então eu vou aplicar no caso nesse lado aqui das montanhas para ele combinar mais com esse lado da direita que ficou meio que apagado demais. Eu vou aplicar também nessas partes aqui dos icebergs, né? Ele ajuda a dar um glow aqui nessas altas luzes. Então nessa parte de gelo eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Acho que basicamente assim já tá bom demais. Vou apertar Ctrl Alt Shift E novamente para gerar uma camada com todos os meus ajustes e agora vamos aplicar o Nik Collection aqui. Eu tenho um vídeo também sobre Nik Collection, né? Esse plugin ele é pago hoje em dia, mas existe uma forma de você baixar ele gratuitamente. Eu vou deixar o card aqui em cima caso você queira ver lá, tá? Lembrando que essa versão gratuita ela não é suportada, ela meio que não está mais em desenvolvimento, pode ser que ela deixe de funcionar com o Photoshop. Então eu recomendo mesmo que vocês comprem a versão original, mas caso você queira testar, né, ver se funciona no seu computador, pode assistir esse vídeo que eu ensino como que baixa e como que instala. E os ajustes que eu gosto de aplicar mais aqui já estão favoritados, mas eu vou pegar aqui o Tonal Contrast, eu vou zerar todos aqui os meus efeitos, porque eu gosto de trabalhar eles individualmente, tá? Então aqui no caso dos highlights, eu vou aumentar bem pouca coisa, os midtones eu vou aumentar um pouco mais aqui, porque ele valoriza essa parte aqui do lago e tal, acho que traz um contraste bem bacana aqui para a parte do lago. As sombras eu acho que não faz sentido a gente mexer, então eu vou deixar zerado aqui. E a saturação pode ser que aumente um pouquinho aqui, bem pouca coisa, vou deixar tipo 5%, tá bom demais, tá? Então a gente vê o antes e depois aqui, ele ajuda a dar uma popada aqui nas cores, né, na saturação, no contraste geral aqui da foto. Eu vou adicionar um novo filtro aqui que é o Pro Contrast, que eu também gosto de aplicar ele um pouquinho, tipo coisa de 10%. E aí esses dois ajustes juntos aqui, eles dão uma contrastada legal aqui na foto. Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui no Nik Collection.
E agora o que a gente vai ter que fazer é dar uma olhada aqui, ó. Já vi que tinha uma pessoa aqui que a gente vai ter que apagar. Será que era o Diego? Acho que não era o Diego, mas tem uma pessoa aqui que a gente vai apagar ela. Então eu vou pegar simplesmente a minha ferramenta de remoção de mancha. Então super tranquilo, eu venho aqui e apago a pessoa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem mais uma pessoa aqui. Esse talvez seja o Diego, será? Vamos apagar. Se for o Diego, a gente apaga o Diego também. Vamos ver se tem mais alguém aqui, mais algum detalhe para ser removido aqui. E eu acho que não. Eu acho que não tem mais ninguém para ser removido. Então, beleza. Vamos apertar Command 0 aqui para a gente voltar para a nossa visualização. E beleza, eu acho que está bem bacana dessa forma. Vou apertar Ctrl Shift E para juntar todas essas camadas numa camada só e apertar Ctrl S para salvar. E de repente aqui no Light a gente consegue voltar e fazer mais um outro ajuste fino. E um que eu vou fazer aqui é selecionar a Suelen novamente e dar mais uma pitada aqui de exposição, tá? Outra coisa que eu vou fazer, que eu esqueci de fazer aqui antes de a gente mandar lá para o Photoshop, é mexer aqui no HSL, que de repente a gente consegue fazer algumas coisas legais aqui também. E uma coisa que eu vou fazer de cara aqui é dar uma saturada aqui de repente nos azuis e no Aqua. O Aqua, eu acho que o Aqua não tem tanto, é mais nos azuis mesmo, que a gente consegue dar uma coloração mais interessante aqui para a parte do lago, né? Acho que a gente consegue valorizar essa cor natural que ele tinha aqui, bem azulado. Eu costumo também tirar um pouco da saturação do púrpura e do magenta, porque nesse tipo de foto aqui, se tiver essas colorações, provavelmente são desvios cromáticos, tá? Então eu vou tirar um pouco da saturação deles aqui. E a outra coisa que eu vou fazer é vir aqui na luminância e aumentar um pouco a iluminação do vermelho para dar uma popada aqui nesse casaco que a Suelen estava vestindo, tá? E aí ele ajuda a dar essa quebrada aqui na foto, né? Uma foto bem com a coloração bem desbotadinha e tal, aí chega com esse vermelho aí bem impactante, acho que fica bem legal, dá uma boa contrastada, né? E agora, já que a gente está falando aqui de cores e saturação, vamos aproveitar e voltar aqui para o meu slider de calibração e ver. Da outra vez a gente só aumentou um pouco a calibração, a saturação do azul primário. Vamos ver como que fica se a gente aumentar das outras cores também. Talvez a gente consiga uma coloração mais interessante aí para a foto. Acho que a saturação dos vermelhos primários fica bem legal, né? Acho que a gente pode aumentar um pouquinho aqui. E dos verdes... dos verdes ele ajuda também a realçar aqui o casaco da Suelen, né? Acho que fica legal também. Vou aumentar um pouquinho aqui a saturação. Vamos ver o antes e o depois, porque é sempre bem complicado a gente mexer com saturação, principalmente quando o nosso olho já está viciado e cansado, porque é muito fácil você perder a mão aqui e deixar muito forte, tá? Mas acho que assim ficou bem legal. Então a gente saiu dessa foto original aqui, que saiu da câmera da Suelen, e chegamos nesse resultado aqui, um resultado bem diferente, né? Então a gente tem aqui o antes e o depois, antes e o depois, antes e o depois. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse resultado. Galera, então pro vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo e deixem um comentário também dizendo se vocês gostam desse tipo de conteúdo de colaboração entre os canais, para a gente pensar em gerar cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Não se esqueçam de ir depois lá no canal da Suelen para conferir a edição que ela fez de uma foto minha e também do vídeo que vai sair logo no comecinho do ano que vem, da viagem que a gente fez juntos aqui para uma praia aqui em São Paulo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa no vídeo de hoje e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!